Explico ao Senhor. O diabo vige dentro do homem, os crespos do homem. Ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Solto, por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum, é o que digo. O Senhor aprova? Me declare tudo, franco. É alta mercê que me faz, e pedir posso encarecido. Este caso, por estúrdio que me vejam, é de minha certa importância. Tomara não fosse, mas não diga que o senhor, acisado e instruído, que acredita na pessoa dele? Não, lhe agradeço. Sua alta opinião compõe minha valia. Já sabia, esperava por ela. Já o campo. Ah, a gente, na velhice, carece de ter sua aragem de descanso. Lhe agradeço, tem diabo nenhum, nem espírito, nunca vi. Alguém devia de ver, então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse-lhe contar, bem, o diabo regula seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens. Até nas crianças, eu digo. Pois não é ditado, menino, trem do diabo? E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento, estrumes, o diabo na rua, no meio do redemoinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo João. Vim aqui falar para vocês de um livro que eu gosto muito, que é O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, que é um escritor brasileiro, né, um dos mais famosos da literatura brasileira, que nasceu em Cordisburgo, uma cidade de Minas Gerais, em 1908, né, e viveu até 1967, onde veio a falecer no Rio de Janeiro. Tá? Guimarães se formou em medicina, inicialmente, né? E depois ele prestou um concurso do Itamaraty e acabou se tornando um diplomata na Alemanha na época do governo nazista, né? E lá ele conseguiu salvar muitos judeus, né, dos campos de extermínio. Ele e a sua esposa, Araci, né, sua segunda esposa. E logo após essa experiência de vida, né, o Guimarães retorna ao Brasil, passa um tempo aqui e na França, quando ele viaja para a França e começa a escrever O Grande Sertão Veredas, que é o relato de um personagem conhecido como Riobaldo, né, em que ele vai conversando com um doutor que é o próprio Guimarães. Né? O livro não tem capítulos, ele é uma conversa contínua, né? E ele vai contar justamente a experiência, né, que o próprio João Guimarães teve de 10 dias que ele fez em viagens no norte de Minas Gerais, divisa com o sul da Bahia ali, e ele foi fazendo anotações e foi pegando características daquela região, né, do povo, das falas daquele pessoal, e ele vai escrever então o Grande Sertão Veredas na França, né, na cidade de Paris, né, com as anotações que ele tinha e com aquilo que ele tinha na memória, né? Então ele vai dizer até para a filha dele que o sertão é metafísico, né? Tá dentro da cabeça dele. Enfim, o Grande Sertão Veredas então vai contar a história do Riobaldo, né, e as suas viagens pelo sertão de Minas Gerais. E o Guimarães vai utilizar como uma estrutura principal desse romance coisas que a gente acha na literatura como o Dom Quixote, né, em que você tem uma história universal e no meio dessa história você tem várias outras pequenas histórias, né? E o Grande Sertão também é dividido desse jeito, né? Tanto é que o título, né, Grande Sertão, Veredas. O que é o Grande Sertão? É o espaço, né, total do sertão, e veredas são os caminhos percorridos pelo personagem, que é o Riobaldo, né? Então a gente tem aí
Também exemplos na literatura, o Homero com a Odisseia, né, em que o Odisseu vai viajar de ilhas e ilhas, né, e vai ter várias aventuras totalmente diferentes e dispersas, né, em cada uma dessas ilhas. E o Grande Sertão também tem essa mesma estrutura. O Riobaldo também conta, né, no meio dessas viagens e histórias, o seu amor por Diadorim. O Diadorim é um jagunço que o Riobaldo não consegue entender por que ele ama tanto Diadorim, sendo o Diadorim um homem, né? E por que ele ama, né? Não consegue se explicar. Então ele não sabe se é amizade, se é um amor, e ele fica nessa dubiedade. O Grande Sertão também é um romance que não é só uma história ao longo, né? O Guimarães ele inventou várias palavras, além de inventar, ele introduzia as palavras de outro idioma, por exemplo, que no nosso idioma teria um sentido metafísico. Então o livro começa, por exemplo, com a palavra nonada. Nonada é uma palavra francesa, mas no nosso idioma ela já tem um caráter metafísico, um lugar que não existe, no nada, né? Então Guimarães fazia muito isso, além de inventar suas próprias palavras. Exemplo, o Riobaldo, o rio, né? Rio, a palavra rio. Baldo é que está à margem do rio, né? Norteando o rio, né? Diadorim, aquele que é adorado duas vezes. De dois, adoro, né? Adoro, né? Então, aquele que é adorado. Então, ele brincava muito com as palavras. Isso é característico em todos os livros do Guimarães Rosa, né? Além disso, Guimarães escreveu novelas, romances e também poesia. O único livro de poesia dele é o Magma, também vale a pena a leitura. E O Grande Sertão não é um livro fácil de ler, exige um pouco do leitor, justamente porque o Guimarães escrevia para si, por prazer de escrever, né? Então você vai ver que é uma conversa que você vai levando, e só que você tem que ir acostumando com a escrita dele até você entendê-la muito bem, né? Então, uma leitura não é o suficiente para se ler e compreender Guimarães Rosa e o Grande Sertão Veredas em geral, né? O João Guimarães Rosa, ele era muito supersticioso, isso é apenas uma curiosidade sobre a vida dele, né? E ele dizia que se um dia ele fosse nomeado para a Academia Brasileira de Letras, possivelmente ele viria a morrer, né? E ele chega a ser nomeado, passa 3 dias, ele vem a falecer, né? E engraçado que no discurso dele, no final, ele vira e fala assim: as pessoas não morrem, elas ficam encantadas, né? E realmente ele passou 3 dias, ele ficou encantado e foi embora, né, dessa vida. Esse livro e outros você encontra aqui no Sebo Santo Daime. Muito obrigado.